Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma etapa do nosso mini treinamento de injeção eletrônica. E nesse vídeo a gente conheceremos aí o nosso multímetro digital, o instrumento usado no dia a dia dos mecânicos de moto para estar fazendo diagnóstico, medições e assim facilitando o diagnóstico e também passando uma confiança para o cliente, né? Através de você fazer uso do multímetro, você está passando uma confiança ali para o cliente, que ele vê que você sabe trabalhar com um instrumento de medida, você não é apenas um curioso, entendeu? Vamos lá, galera. Conhecendo o multímetro digital. Conhecer as escalas do multímetro é o primeiro passo rumo a um diagnóstico confiável. Então, exatamente, conhecendo o multímetro a gente tem um diagnóstico mais preciso e confiável, sem falar na credibilidade que passamos para os nossos clientes. Então, primeiro a gente vai começar vendo as escalas da direita, no sentido horário, de off para chegar aqui, certo? No sentido horário. Quando o seletor está nessa posição off, o multímetro está desligado. Então, nessa situação aqui, esse seletor está apontando para cá, para o off, certo? Nós estamos com o multímetro desligado. Nesta posição, você vai poder medir tensões elétricas de 0 a 700 volts AC, ou seja, alternado, né, galera? Então, você vê que aqui ele tem um traçadozinho para delimitar cada escala. Então, nessa escala, nós temos como medir de 0 a 750 volts AC, que é alternado. Lembra que para medir tensão, o símbolo é o V, aqui. É o que eu falo, galera. É importante a gente seguir lá os vídeos no passo a passo para a gente não ficar perdido depois na frente, né? Então, para medir tensão a gente é simbolizado pela letra V. E essa ondinha quer dizer que é uma corrente alternada nessa escala, certo? Que a gente pode medir. Então, se você tem na sua rede elétrica da sua residência uma tensão de 110 volts, você vai escolher a escala de 200 volts, certo? Alternada aqui, ó. Se a sua tensão é acima de 10, por exemplo, 110, por exemplo, 220, você vai escolher 750, entendeu, galera? Então, tá aí. É desse jeito que a gente faz para medir. E nas motos, a gente vai usar muito essa escala de 200 volts para medir a saída do estator, certo? Para saber se o estator está gerando. Então, a gente vai usar muito essa escala aqui, certo? Essa escala é muito usada. Então, mais para frente, a gente, na parte de testes, a gente vai ver melhor, certo? Mas na parte de estatores a gente utiliza muito essa escala aqui de 200 volts. Nessa escala medimos corrente elétrica. Então, agora já nessa escala aqui, ó, nós vamos medir corrente elétrica. Aqui a gente não utiliza porque é muito pequena essa medida aqui, a gente não vai pegar nas motos essa medida. A gente vai utilizar 20 mA e 200 mA. Para que essa escala? Nessa escala a gente vai medir a fuga de corrente. Por exemplo, se a bateria está descarregando demais, a gente vai fazer o teste de fuga de corrente usando essa escala de 20 mA e 200 mA, certo? É nessa escala aqui. Agora, porque eu não estava mostrando as pontas de prova, para vocês verem, galera, que todos os testes que a gente poderia fazer com aquelas escalas era sempre as pontas de prova nessa posição que está aqui da foto, certo? Até o momento, até nessa última aqui, ó, até essa escala aqui, ó, que eu estou mostrando nesse momento, onde tem 20 mA e 200 mA, corrente, onde a gente vai medida de fuga de corrente, tem vídeo aí falando no meu canal sobre fuga de corrente, certo? A gente vai utilizar as pontas de prova nesse canto aqui, ó, certo? Por quê? Porque você pode ver que a ponta de prova vermelha aqui tem um traçadozinho, aí tem umas especificações aqui, ó. Aí tem um V, um OM, um MA e um traçadozinho que a gente viu lá que seria a resistência, né? Então aqui a gente pode medir tensão, até todas as escalas que a gente falou lá para cima. Podemos medir a resistência e o miliampere nessas escalas. Agora partiu de uma corrente de 10 ampere, por exemplo, aí uma corrente de 1 ampere para cima, ou seja, de 1 até 10, que a gente vai conseguir medir com esse multímetro, a gente vai ter que mudar essa ponta de prova vermelha para cá, ó, tá vendo?
A seta aponta para cá. Ou seja, de 1 ampere para cima, a gente vai ter que usar, fazer a troca da nossa ponta de prova positiva. A preta nunca sai daqui. Quando vocês vê com aqui, ó, no multímetro, vocês podem colocar a ponta de prova preta e deixar ela lá para sempre, até ela acabar. Agora vocês só vão alternar nesse caso aqui. Nesse caso aqui, para vocês medir uma corrente acima de 1 ampere, vocês vão ter que tirar a ponta de prova vermelha e colocar nessa posição aqui. Tá vendo? Ó? 10 ampere. Então vai medir de 1 a 10 ampere, ponta de prova vermelha, onde tem esse 10A aqui, ó, certo? Então já está dizendo aqui, ó. Beleza? E aqui vocês vão poder efetuar o teste de corrente. Nessa próxima escala aqui, vocês viram que a gente já pulou duas aqui. Por quê? Porque essas escalas aqui é para a gente medir resistores, entendeu? Então resistores a gente não vai trabalhar, essa é na parte de eletrônica. Então a gente vai pular essas duas aqui e vai vir para essa escala aqui que é importante para a gente. Que aqui é a escala de continuidade ou diodo. Então, nessa escala podemos medir a continuidade de fios e diodos. Então, um fio, por exemplo, a gente vai ver isso nos testes de sensores e de atuadores. Para sabermos se um fio está rompido na sua extensão, a gente pode colocar nessa escala e fazer a medição. A gente vai estar vendo isso no decorrer do mini treinamento, certo? Quando a gente for passar para a parte de testes. Então é preciso que você conheça essa escala para que você saiba quando efetuar um teste de continuidade. Então essa escala aqui onde tem o sinal do diodo e um sinalzinho parecido com Wi-Fi, né? Isso aqui quer dizer que ele vai emitir um sinal sonoro, um bip, certo? E aqui a gente vai poder medir diodo também. Então essa aqui é a escala de diodo e continuidade. A gente vai estar vendo isso aí na parte de testes. Nessa escala podemos medir resistência elétrica. Então ela começa aqui, nessa escala a gente vai poder medir a resistência elétrica, galera. 200 ohms, 2000 ohms, 20k ohms e 200k ohms, certo? Aqui é uma resistência muito grande, quase que a gente não utiliza, mas daqui para cá a gente utiliza muito, entendeu? Essas escalas aqui, principalmente 200 ohms e 2000 ohms, certo? Então 20k ohms quer dizer que é 20.000 ohms, por quê? 1k é 1000, então 20k é 20.000 ohms, certo, galera? Então essa é a nossa escala de resistência, para a gente medir a resistência de um condutor, para saber se ele está se opondo à passagem da corrente elétrica. A gente vai medir a resistência de lâmpadas, de circuito, de componentes, para saber a resistência daquele componente, fazer medidas, tudo. Então é muito bom essa escala. A gente vai estar vendo também essa escala aqui quando a gente for medir os componentes elétricos nos nossos próximos vídeos. Nessa escala podemos medir tensões de corrente contínua de 200 mV até 1000 volts. Então daqui para cá, galera, a gente tem uma escala de corrente contínua, certo? Aqui a gente vai medir 200 mV, aqui 2000 mV, aqui 20 volts e aqui 200 volts e aqui 1000 volts em corrente contínua. Por quê? Um V de tensão, um traço e um pontilhado. Quer dizer que a corrente aqui ela é contínua, certo? Ela não se alterna como na alternada. Então beleza, galera. Então finalizando a nossa escala, essa escala aqui a gente usa muito para medir tensão da bateria, mas que a gente usa aqui nos testes de tensão de bateria, tensão de sensores e atuadores. A escala mais usada é essa daqui, ó, 20 volts de corrente contínua, certo, galera? Então enfim, chegamos ao nosso off de novo, que é o multímetro com a escala no sentido desligado, certo? Então, galera, chegamos ao fim de mais um nossos vídeos. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, compartilha esse vídeo com alguém, galera. Nos incentiva, nos ajuda a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. E é isso, no próximo conteúdo a gente vai ver os testes, né? Então, fique conosco e não esquece de estar clicando no gostei, comentando e compartilhando. Valeu, galera. É nóis.